Oi pessoal, tudo bem? Nessa videoaula vamos falar sobre adaptações curriculares. Vem comigo! Antes de falarmos sobre adaptações curriculares, é importante falarmos um pouco sobre currículo. Não esse currículo que a gente deixa nos locais de trabalho para conseguir um emprego. Estamos falando do currículo escolar, que Souza define como sendo um conjunto de vivências formadas ordenadamente em uma realidade concreta e historicamente situada, sendo usado nos estabelecimentos educacionais e para a formação de determinado tipo de profissional que, dependendo da consciência que possui da situação, poderá intervir nessa realidade no sentido de aceitá-la, rejeitá-la ou transformá-la. Todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior, têm um currículo proposto. Para se formar em qualquer área de conhecimento, em qualquer profissão, é necessário que o aluno passe por um currículo. Em um curso superior, por exemplo, os professores do curso, eles selecionam os melhores conteúdos ou aqueles que eles julgam os principais conteúdos para a formação de um profissional. Já McLaren entende que o currículo vai muito além de um conjunto de estudos. Isso porque, segundo o autor, o currículo serve de certa forma como objeto de preparação dos estudantes no sentido de ocupar posições de dominação ou subordinação à sociedade. Dessa forma, ele favoreceria que alguns tipos de conhecimento fossem transmitidos em detrimento de outros, afirmando os sonhos, desejos e valores de grupos seletos de estudantes sobre outros grupos, com frequência discriminando certos grupos raciais, de classe ou de gênero. Isso explica, por exemplo, porque aqui no Brasil nós conhecemos muito sobre a filosofia grega, sobre a antiguidade clássica, mas pouco ou quase nada sobre a filosofia da África, por exemplo, sobre os grandes pesquisadores africanos ou sobre a filosofia asiática. Isso porque não é possível aprender tudo sobre tudo. Então, as pessoas que constroem, que criam os currículos escolares, obviamente optam por determinado tipo de conhecimento. Um adendo importante foi a Lei nº 11.645 de 2008, que incluiu no currículo oficial do país a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, na tentativa de compensar séculos de silenciamento e assim proporcionar a valorização merecida da cultura africana e indígena que ajudaram a moldar o nosso país. É muito comum nas escolas públicas brasileiras que disciplinas como educação física, filosofia e artes ocupem uma carga horária muito menor em comparação com língua portuguesa e matemática, por exemplo. Além do currículo oficial, aquele de notas, aquele do registro acadêmico, do histórico escolar, existe também o currículo oculto, que Tomás Tadeu da Silva conceitua como sendo todos aqueles aspectos do ambiente escolar que, sem fazer parte do currículo oficial explícito, contribuem de forma implícita para aprendizagens sociais relevantes. Atitudes, comportamentos, valores e orientações que permitem o ajuste às estruturas da sociedade capitalista. Trata, por exemplo, das relações sociais entre os professores, entre os alunos, funcionários da escola, e é onde se disseminam os valores tais como a obediência, o individualismo, a subordinação, a dominação, as regras e normas implícitas ou explícitas, por exemplo. Pense bem, um aluno com deficiência que usa cadeira de rodas, por exemplo, que vai para a escola e acaba sofrendo bullying de vários dos seus colegas, ele acaba não querendo ir mais para a escola. Não por conta do currículo oficial, não por conta do que está no histórico escolar, mas por conta do currículo oculto, que acaba influenciando muitas vezes tanto ou mais do que o currículo oficial. Se alguém é excluído na sociedade, toda a sociedade perde. E se uma criança já nessa idade, que é a base da formação cidadã, se percebe excluída do que ela mais necessita, como é que será esse futuro adulto? Eu acredito que o pontapé inicial para a questão da inclusão acontecer efetivamente na escola como um todo, ela teria que partir da questão prática, a minha prática pedagógica, que incluísse os alunos, todos, independente da deficiência ou independente até da sua forma de ser, para que esses meninos comecem a ter mais interesse, ter mais motivação. O se alimentar para a criança é tão importante quanto brincar. São demandas, são necessidades humanas no mesmo nível. Antes era um menino que não participava de nada,
aquela criança, sabe, na dele. Eu acho que ele tinha vergonha de brincar. Agora, depois que ele passou aqui pro colégio, o colégio está de parabéns, porque tudo colocou ele para participar, todas as atividades que tem aqui na escola, eles envolvem ele, sabe? Eu acho muito bonito e a escola está de parabéns. Quem foi sempre discriminado e excluído tem pressa de ser acolhido e incluído. Assim, a partir dos anos 90, quando a inclusão se torna um elemento essencial na maioria dos países do mundo e seus respectivos sistemas de ensino, a ideia de adaptar currículo para atender as necessidades individuais das pessoas começa a ganhar força. A ideia é sair daquele currículo hermético, fechado, que privilegia apenas a eficiência e não leva em consideração a diversidade das pessoas e para um currículo mais abrangente. Isso não significa na prática criar um currículo para cada aluno, mas sim um currículo que seja flexível bastante para atender às necessidades especiais de cada indivíduo. E aí sim, chegamos nas adaptações curriculares, que podem ser entendidas como um conjunto de alterações que devem ser realizados na estrutura física da escola, nos objetivos, nos conteúdos, na metodologia e na avaliação, para atender às diferenças individuais dos alunos. Basicamente, nós temos dois tipos de adaptações curriculares. A primeira diz respeito às adaptações do acesso físico, que são os recursos espaciais, materiais e pessoais. Trata sobre a questão da acessibilidade, a eliminação de barreiras arquitetônicas, adequação da iluminação, da sonoridade, do mobiliário adaptado e também dos professores de apoio especializado. No segundo tipo, temos a adaptação de acesso à comunicação, que diz respeito a materiais específicos de ensino-aprendizagem, apoio técnico e tecnológico, sinais de comunicação complementares, sistemas alternativos, como por exemplo braille, uso de lupas, telescópios, computadores, gravadores, a própria língua de sinais, entre outros. As adaptações também podem ser divididas em adaptações significativas ou muito significativas, que são aquelas modificações que se realizam na programação após prévia avaliação psicopedagógica do aluno e que afetam os elementos prescritivos do currículo oficial, porque modificam objetivos gerais, conteúdos básicos das diferentes áreas curriculares e critérios de avaliação. Essas adaptações não podem ser feitas apenas pelo professor, mas sim através de uma ampla reunião com tanto a direção da escola quanto o corpo docente. Outras adaptações são as não significativas ou pouco significativas, que visam as modificações apenas dos elementos não prescritivos ou básicos do currículo. São adaptações quanto ao tempo de avaliação, as atividades propostas, a metodologia de ensino, as técnicas e os instrumentos referentes à avaliação dos alunos. Já essas adaptações podem ser feitas pelo professor a partir do momento em que ele consegue perceber a individualidade e as necessidades especiais de cada aluno. No momento que o professor vai adaptar a metodologia, ele tem que ter em mente, primeiro, que é importante que o processo de ensino-aprendizagem seja ativo e participativo, partindo das capacidades do aluno. Além disso, tem que ser criativo e tem que procurar alternativas ao método de trabalho tradicional. Assim, potencializar os trabalhos cooperativos, os que fomentem o interesse e o descobrimento do aluno, os grupos flexíveis, as oficinas ou alternar os trabalhos individuais com os coletivos, são algumas propostas que podem ser enriquecedoras. A questão metodológica é muito importante, isso porque deve ser constituída a proporcionar a melhor forma de alcançar o objetivo proposto na aula, não limitando o acesso do aluno com deficiência ao currículo, nem tampouco subestimar sua capacidade com atividades que lhe pareçam fáceis demais. Assim, nem todos os alunos conseguem aprender um determinado conteúdo se ele não for apresentado passo a passo, mesmo que o tamanho dos passos precise ser diferente de um aluno para o outro. Dessa forma, o professor tanto pode precisar eliminar componentes da cadeia que constitui a atividade, como dar novas sequências à tarefa, dividindo a cadeia em passos menores, com menor dificuldade entre um e outro. Adaptando os objetivos da aula, o professor pode levar como prioridade o ensino de formas alternativas de comunicação para um aluno com paralisia cerebral, por exemplo, impossibilidade de segurar o lápis, mesmo quando ele for engrossado por fita adesiva, em detrimento do ensino da escrita com lápis em papel. Ficar exigindo dele tais movimentos não é só frustrante e estressante, como totalmente desnecessário, já que ele pode se comunicar por outras vias, tais como gestualmente, montando a mensagem que deseja comunicar por meio de uma tabela de signos ou um livro de signos, ou através da digitação em um teclado aumentado por computador, por exemplo.
Ao adaptar o conteúdo, o professor precisa levar em consideração que a ordem dos conteúdos e suas subdivisões, a ênfase que vai dar um item em detrimento do outro e a prioridade que o professor vai dar aos diferentes itens e subitens do plano de ensino deve ser decidido sempre em função das necessidades especiais apresentadas. Tomemos como exemplo uma aula de educação física. Além do conteúdo comum da disciplina, o aluno com deficiência, por exemplo, aquele que usa uma cadeira de rodas, precisa aprender a manejar a sua cadeira. Isso porque, para um aluno que tem as duas pernas funcionais, ele vai aprender a correr, saltar. Mas um aluno que se movimenta através das rodas, através de uma cadeira com rodas, ele vai precisar aprender o manejo, aprender a como se virar, aprender a como se levantar, etc. É um conteúdo importante para ele, específico para a sua vida diária. Já um outro exemplo, o caso de um aluno com deficiência visual. Ele tem que aprender, além dos conteúdos normais da disciplina, aprender a orientação e mobilidade, como se movimentar, como se orientar no espaço que é a sala de aula, ou a escola, ou os diversos locais e ambientes da escola. Isso também é importante para a sua relação social, para a sua interação no meio social. Da mesma forma que adaptamos a metodologia, os objetivos e o conteúdo, é importante que adaptemos também a avaliação que é feita para os alunos, sempre respeitando a individualidade de cada um. Isso porque algumas adaptações no processo de avaliação podem ser feitas de forma a adequá-la aos diferentes estilos e possibilidades de expressão dos alunos, podendo utilizar diferentes procedimentos, como por exemplo, utilizar avaliações orais para os alunos que escrevem com dificuldade, ou ainda, no caso de um aluno com severo comprometimento dos movimentos dos braços, possibilitar a ele o uso do livro de signos para que ele se possa comunicar, em vez de exigir dele que use a escrita. É importante também entender que a avaliação deve ser contínua, pois não faz sentido avaliar o aluno em um determinado momento, sabendo que sua evolução se dará ao longo do ano letivo. Então, não faz sentido avaliar todos os alunos através de uma prova escrita se você tem um aluno com deficiência visual na sala. É importante que ele faça uma prova oral, até porque você só quer saber se ele aprendeu o conteúdo, não é? A última adaptação que pode ser feita é a adaptação da temporalidade, que diz respeito a adaptar o tempo necessário que um aluno fazer uma atividade ou uma avaliação. Isso porque o professor pode organizar o tempo das atividades de forma a aumentar ou diminuir esse tempo destinado a trabalhar determinados objetivos e conteúdos. Por exemplo, atividades que exclusivamente exigirão escrita em braille tomarão mais tempo para alunos cegos, e atividades que exigirão abstração irão demandar mais tempo para alunos com déficit intelectual. De acordo com Freitas, o aluno deve ter, na medida do possível, seu próprio tempo de aprendizagem, possibilitando assim descobrir alguns novos movimentos corporais e habilidades motoras específicas, que antes, por falta de estímulo, não eram percebidas. Assim, todos, sem exceção, podem aprender, mas ninguém aprende exatamente da mesma forma, do mesmo ritmo e com os mesmos interesses. O auditório está cheio. A maior parte dos professores de educação física que estão nesta sala tiveram pouco contato com atividades para pessoas com deficiência. Eles ouvem com atenção a experiência de sucesso que o professor Luiz Columa, de Nova York, desenvolve na Universidade de Syracuse. Ele fala sobre a importância de envolver os pais nas atividades físicas, já que são eles os que passam mais tempo com as crianças. Como promover a atividade física mediante forma divertida. Já o professor Samuel Rod, de Ohio, ensinou técnicas de avaliação motora. Ele conta que muitos profissionais têm dificuldade em avaliar a capacidade física dos estudantes com deficiência, mas enfatiza que essa é uma ação importante para compreender as possibilidades dos alunos antes de planejar as aulas. Após as informações teóricas nas palestras, é hora dos professores virarem alunos. Eles aprendem na prática como utilizar materiais de trabalho especiais. Um exemplo é esta bola. Ela é mais pesada do que as comuns. Vocês vão ver que ela não rola tanto e por isso é mais fácil controlar a sua direção. Para conquistar a atenção dos alunos autistas, a estratégia é usar cores e, de forma lúdica, impulsionar o objeto mais forte possível. Tem também um simulador de skate para treinar o equilíbrio e um carrinho que facilita amputados a se locomover em quadro. O objetivo da organização é capacitar profissionais de educação física e promover mais inclusão.
Com a capacitação, a gente conseguiu fazer com que a gente despertasse o gosto, que é o que eu digo. O primeiro passo é despertar o gosto para trabalhar nessa área. É não chamar a pessoa de coitadinho, é receber a pessoa como ela é. Esse simpósio está sendo muito importante porque ele está trazendo muitas ideias de atividades boas, de formas de avaliar uma pessoa deficiente, para a gente saber o nível da deficiência, para saber até onde você pode ir com as atividades e um leque muito grande de formas de trabalhar. E aí, vamos tentar fazer alguma adaptação curricular? Vamos lá! Então é isso, pessoal. Agora eu quero que vocês leiam o texto base e façam uma atividade proposta. Tchau, até a próxima!